Olá, dona e dono de imóvel de aluguel, bem-vindo ao evento Fim do Imóvel de Aluguel Encalhado. Eu sou Anderson, proprietário profissional, e vou te ensinar a alugar qualquer imóvel residencial em até 30 dias, com uma locação blindada, mesmo que você nunca tenha feito isso sozinho. E o que é uma locação blindada? Bem, na prática, significa uma locação que tenha documentação clara, uma proteção jurídica, um aluguel sem atraso, relação de confiança e comunicação fácil entre proprietário e inquilino, menos dor de cabeça, mais tranquilidade, aumento da permanência do inquilino no imóvel, o cuidado dele com seu imóvel e uma valorização do seu patrimônio. No fim é simples. Você deixa a pessoa morar no seu imóvel e ela te paga em dia e te ajuda a cuidar do seu imóvel. Parece óbvio para alguns, mas é um grande sonho para outros. Mas aqui você vai ver como isso vai ficar real quando existe um passo a passo simples, porque é só assim que vale a pena. O resto é dor de cabeça e risco de perder dinheiro. E tem um ponto importante. Você faz, depois, se você quiser, aí você escolhe se continua fazendo sozinho ou se passa por um profissional auxiliar você nessa execução da estratégia. Hoje eu administro 17 imóveis residenciais e comerciais da minha família no dia a dia. Talvez você pense, olha, alugar em até 30 dias seja devagar demais. Isso se você já está nesse jogo há muito tempo. Agora, para quem sofre com vacância, é aquele tempo que o imóvel fica desocupado? 30 dias pode ser muito rápido. E pode dar até medo de perder segurança. Mas na minha experiência, acontece o contrário. Se você aplicar as estratégias que eu vou te ensinar neste evento, além de alugar em 30 dias, você faz isso com segurança e sem dor de cabeça. E não pense que só funciona para quem tem muito dinheiro, imóveis de luxo ou uma equipe inteira cuidando de tudo. Eu atendo sozinho. E tudo bem, eu te entendo. Por isso que eu preciso te mostrar o que aconteceu comigo. Essa renda não vem com correria, não vem com noites em claro. Ela vem com controle, clareza, paz. Não são imóveis de novela, tá? São residenciais comuns. Alguns bem simples, aliás. Estão sob uma gestão que eu estruturei tijolo por tijolo. No começo eu também errei. Achava que contrato era só papel reconhecido em cartório, achava que cobrar era mandar uma mensagem tímida e torcer para que ele fizesse o pagamento, até entender que sem método o caos cobra um preço muito alto. Hoje a rotina é leve, o aluguel deixou de ser um problema, virou uma solução. Em muitos dias do mês o dinheiro simplesmente entra, porque está tudo organizado, como devia ser. Enquanto esses imóveis rendem, eu sigo com autonomia para dar aulas, atender consultorias e estar com a família. A locação não me consome, ela funciona. Se você é bem assistido por uma imobiliária, normalmente você deve ter inquilinos de 6, 9 anos ou mais. Não fica com o imóvel desocupado todo ano, tendo que alugá-lo novamente. Não sofre com o inquilino que entra, para de pagar e ainda destrói o imóvel quando sai. Se esse é o seu caso, parabéns. Você está sendo bem atendido e atendido por um ótimo time. E este conteúdo talvez não faça o menor sentido para você, porque a imobiliária já supre todas as suas necessidades. Agora, se isso não é a sua realidade, se você sofre com vacância, atraso de pagamento, dor de cabeça na saída do inquilino que não fica mais de um ano no seu imóvel, talvez você ainda não tenha encontrado o profissional certo para te atender. E é por isso que eu digo que você pode sim fazer tudo isso sozinho, com método simples, um passo a passo simples, clareza, direção. Claro, depois que você entender tudo, você pode até escolher se você quer delegar a execução para uma imobiliária, para um corretor. Mas primeiro você precisa entender qual é o critério, qual é a estratégia, porque isso, independente se tem imobiliária ou não, a estratégia e o critério ficam com você, o dono. Você sabe que se você tem lucro com seus imóveis? Há quase 20 anos atrás eu não sabia. Hoje eu tenho tranquilidade, mas eu já estive onde você está. O problema não era o imóvel, era o bastidor. Meu pai adoeceu.
Para eu continuar seguindo na faculdade, no estágio, no setor de patrimônio lá da Procuradoria do município de São Paulo, ele colocou alguns profissionais externos para tocar a imobiliária da família. Gente boa, correta, do bem. Só que eram pessoas presas a um protocolo engessado que o mercado acaba usando. Quando meu pai se foi, eu dispensei essa equipe. Eram pessoas em locais diferentes, mas eu não concordava com aquele protocolo que eles usavam. Eu assumi tudo sozinho. Sem meu pai, parecia que o piloto automático tinha tomado conta durante esse protocolo engessado. Eu precisei retomar o controle. O resultado do que eu encontrei era dor de cabeça. Contratos de prateleira, sabe aqueles genéricos sem cláusula personalizada para cada caso? Entrada de novos inquilinos sem critério nenhum. Cobrança sem padrão. Tentei lutar com o inquilino atrasando, imóvel vazio, outros danificados, zero reserva, nenhum controle. Fui arrastando essa administração desse jeito até uma certa manhã lá no estágio, eu lembro até hoje. Foram 4 ligações seguidas no mesmo dia. Um inquilino que não iria pagar naquele mês. Outro largou o imóvel às pressas durante a noite. Minha mãe recebendo dinheiro vivo de alguém que ela nem sabia o nome no portão de casa. E na última, um oficial de justiça me avisando que voltou pela 3ª vez sem conseguir intimar um inquilino devedor. Na mesa eu tinha pilhas de papéis, mas na minha cabeça era o medo de perder o controle. Ali eu vi que eu estava perdendo dinheiro no que era para gerar renda para minha família. Eu não tinha um jeito confiável de alugar e manter alugado. Eu segurava tudo no peito e tentava dar conta de tudo sozinho. Talvez você conheça essa sensação. Aí eu descobri que o problema não estava na cobrança. O problema começa no início da locação. Se você aluga para qualquer pessoa, com certeza você vai ter problema. Agora, se você aluga para a pessoa certa, acontece outra coisa. Ela paga em dia, fica mais tempo no imóvel e cuida do imóvel junto comigo. Mas isso só acontece quando o imóvel é certo para a pessoa. E a pessoa é certa para esse imóvel. Eu não tinha um jeito confiável de alugar e manter alugado. Então, no impulso, eu anunciava onde todo mundo anunciava. Aceitava o primeiro interessado, assinava na pressa, para não deixar o imóvel vazio. Eu torcia muito, e muito, para que desse certo para essas pessoas que eu assinava assim na pressa. Foi assim que eu entendi. Resultado não nasce do improviso, vai nascer da gestão. Mas isso só acontece quando o imóvel é certo para a pessoa, e a pessoa é certa para o imóvel. No impulso, eu anunciava onde todo mundo anunciava. Aceitava o primeiro interessado e assinava na pressa, para não deixar o imóvel vazio. E aí eu torcia. Torcia muito. Mas não dava resultado, porque eu estava alugando para o primeiro que aparecia. A partir daí eu comecei a estudar. Coloquei em prática várias coisas. Errei, recomecei, estudei mais e comecei a criar estratégias para encontrar a pessoa certa. No impulso, eu anunciava onde todo mundo anunciava e aceitava o primeiro interessado que aparecia. Assinava assim, na pressa, para não deixar o imóvel mais tempo vazio. E aí eu torcia muito. E foi aí que eu comecei a perceber que não estava dando resultado. Então eu comecei a estudar. Colocava alguma coisa em prática, errava, acertava em alguma coisa, recomeçava, estudava mais, até que eu comecei a criar estratégias para encontrar essa pessoa certa. E olha, eu vou te falar uma coisa. Para a locação realmente funcionar no piloto automático, eu precisava trazer a pessoa certa para o imóvel. E olha, trazer qualquer outra pessoa, com certeza me gerava mais dor de cabeça, conflito, atrasos no aluguel, imóvel destruído, pedido para sair com menos de 1 ano. Olha, tem mais um ponto. Pessoas que se sentem respeitadas tendem a agir com respeito. E eu vou te mostrar ainda uma estratégia simples para você verificar se a pessoa vai ser respeitosa ou não antes de entregar a chave. Mas agora eu vou te falar uma coisa. A mudança realmente não foi um estalo mágico. Eu levei anos tentando, corrigindo e repetindo. E eu comecei pelo começo.
Parei de aceitar candidato no impulso. Passei a confirmar informações antes de prometer a chave. Registrei combinados de forma simples e clara nos contratos. Fiz a entrada acompanhada de cada inquilino, tudo documentado. Cada lado sabendo o que esperar do outro. Eu alinhava expectativa com o inquilino. Aos poucos, o vazio que reinava nos meus imóveis, entre um aluguel e outro, começou a encurtar. As mensagens que eu precisava mandar de cobrança também diminuíram. O fluxo de aluguel, a renda entrando, começou a ficar mais previsível, constante. A casa começou a respirar. Minha família, enfim, estava recebendo renda consistente. Eu consegui trabalhar, estar com a minha família, cuidar dos imóveis, sem viver de susto. O peso virou leveza e minha família voltou a ter paz, calma. Quando essa poeira baixou, eu comecei a olhar para o que realmente funcionou. Comecei a dar nomes aos acertos, para facilitar. E aí eu percebi que toda alocação que fluía seguia a mesma lógica, sempre na mesma ordem. Entender para quem aquele imóvel realmente servia. Divulgar do jeito certo e no lugar certo. Escolher com critérios, não por simpatia. Começar a relação com transparência, registrando tudo desde a entrada. De lá para cá, eu assumi e organizei os 17 imóveis da família. Eu não virei escravo de planilhas. Eu não dependo de favores. Eu tenho autonomia para alugar sozinho. Liberdade para delegar o que me faz sentido e do meu jeito, sem conflito. O que antes era um peso virou uma alavanca. E é desse lugar que eu falo hoje com você. Você não precisa de sorte. Você só precisa de um passo a passo, fácil, simples e seguro. Quando eu organizei esse passo a passo, eu comecei a aplicar com outros proprietários que estavam vivendo exatamente o mesmo caos que eu vivia. E me pediram conselhos por serem amigos, pessoas próximas. Os resultados que aconteceram comigo se repetiram com eles. Imóveis residenciais que estavam parados ganharam fila de interessados e do perfil certo para cada imóvel. O contrato passou a cumprir o combinado. A cobrança ficou leve porque a escolha era bem feita. Eu entendi que guardar isso só para mim seria um desperdício. Então eu comecei a divulgar. Divulgar é empoderar o dono de imóvel de aluguel a decidir, a definir estratégias e entender quando delegar, quando contratar um imobiliário, um corretor e como orientar cada um desses profissionais quando contrata. Como eu já te mencionei, se a imobiliária que te atende já te entrega exatamente tudo isso, ótimo, siga com eles, porque nada disso vai ser interessante para você. Agora, se ainda não é a sua realidade, calma. Agora você tem um caminho para fazer isso sozinho. E depois você decide se contrata ou não um profissional, mantendo critério e estratégia com você. É uma autonomia para alugar em até 30 dias com locação blindada e sem depender desses protocolos engessados. É por isso que eu estou aqui, para te entregar o caminho que tirou a minha gestão do improviso e pode fazer o mesmo com a sua. Nessa aula, eu vou te mostrar os 4 erros que, sem você perceber, travam seu aluguel, drenam sua energia e cortam a sua renda. Você vai reconhecer esses padrões no seu dia a dia e entender por que o contrato não sai, por que as visitas não viram proposta e por que a cobrança vira dor de cabeça. Agora eu quero ver até onde vai o seu comprometimento com essa maratona. Agora eu quero ver até onde vai o seu comprometimento com esse evento. Se você se inscreveu, já recebeu no seu e-mail o link para entrar na comunidade do WhatsApp. E lá tem o meu WhatsApp direto. Sim, sou eu mesmo que posto lá. E esse é o nosso ponto de encontro exclusivo. Sua missão de hoje é muito simples. Me mandar no meu WhatsApp pessoal, até o fim do evento, um resumo da aula de hoje. E junto, eu vou querer que você assista ao filme chamado Fome de Poder. E junto com esse resumo que você vai fazer dessa aula, eu quero que você me mande a sacada que você tirou desse filme. E não veja o filme como um simples entretenimento, não, para descansar. Porque esse filme mostra como o McDonald's virou potência mundial e vou te dar um spoiler, não foi pelo hambúrguer.
mas porque entenderam qual era o verdadeiro negócio que estava por trás do fast food. Enquanto você assiste, se pergunta: qual é o verdadeiro negócio do McDonald's? Anota a sua resposta, junta com o resumo e me manda no WhatsApp. Quem cumprir todas as missões de todas as aulas e entregar o melhor conjunto até o fim do evento, ganha uma análise completa de uma divulgação de um imóvel seu ao vivo dentro de uma sala Zen, aberta para todos os demais acompanharem e assistirem. E guarda isso, quem cumpre o dever chega na próxima aula pronto para entender os 4 passos para uma locação blindada. Hoje você entendeu por que parece que faltam bons inquilinos. Na próxima aula você vai ver onde ajustar a mira para colocar o seu residencial no caminho certo. Te encontro na aula 2. Nossa, você fechou o olho bem lá no fim. Anderson, você fechou o olho bem no fim. Volta aí e vê se ficou bom. Te encontro na aula 2. Isso? É. O primeiro passo é simples e decisivo. Parar de repetir esses erros agora. É simples assim. Eu vou te falar 4 erros e você para de insistir em continuar repetindo eles. A partir daí, o seu jogo vai mudar. Vai aparecer gente do perfil certo, o combinado vai passar a ser cumprido e a locação vai voltar a ter paz. Então vamos direto ao ponto? Erro número 1. Não existe inquilino bom no mercado. Pois é, isso é algo que colocam na sua cabeça. Existe sim. Se você olha o mercado e pensa, nossa, inquilino bom sumiu. Tudo bem, eu te entendo. Talvez o que você tenha feito até hoje não está dando certo. E é por isso que você está aqui. Mas o que mudou não foi a qualidade e muito menos a quantidade dos interessados. Foram os hábitos. O Rio da Moradia mudou de curso. Tem inquilino bom sim. Eu tenho locatários há mais de 10 anos no mesmo imóvel que não me causam problema. Pagam em dia todos os meses. E olha, a maioria dos inquilinos só querem morar no imóvel, tocar a vida deles com tranquilidade. Eles não querem deixar de pagar ou destruir o seu imóvel. Muitas vezes, você é quem está pescando no lugar errado. O IBGE mostrou no censo de 2022 que 1 em cada 5 lares no Brasil eram domicílios alugados. Em 2024, essas estimativas apontaram algo perto de 23% dos lares de aluguel no Brasil. Morar de aluguel não é uma moda. Eu sei que muitos influencers estão falando isso, mas na verdade, morar de aluguel virou a primeira opção na vida de quase 18 milhões de lares. Isso só no Brasil. Nessa reportagem que eu estou te mostrando, já afirma que 1 em 4 lares são de locação. E aí você se pergunta, por que esse movimento cresceu? Porque tem mais pessoas alugando imóveis. E eu te explico. 2 forças puxam a corrente. A primeira vem dos millennials. Diferente dos pais que compravam cedo o seu imóvel, sua casa, para depois casarem, os millennials bateram na entrada alta, no financiamento pesado. Hoje em dia, para comprar um imóvel é muito caro. Se você vai no balcão de uma imobiliária, que é o convencional, que as pessoas que não são investidoras imobiliárias acabam indo comprar, olha, é muito caro. Taxa de financiamento está caríssima. Se você for parar para olhar, a entrada do imóvel de 30% é quase que um sonho para a classe média ou até econômica adquirir o imóvel hoje. Então os millennials, e olha que eu faço parte deles, realmente tiveram problemas na hora de comprar o imóvel. Eles viram os pais comprando imóvel, viram os pais comprando carro, mas quando chegou a hora deles, o financiamento pesou. O custo subiu e a renda não acompanhou essa subida. Para nós, investidores imobiliários, nós ficamos felizes, porque realmente os imóveis subiram muito. A valorização imobiliária foi muito forte nos últimos anos. Eu venho acompanhando nos últimos 20
E foi maravilhoso. Só que para as pessoas que ainda não têm imóveis, o salário deles não aumentou na mesma proporção. E tem uma segunda corrente, que é a geração Z. Sim, eles chegaram, já estão trabalhando, já estão valorizando a mobilidade e a experiência de viver. Mudam de bairro, mudam de cidade, trabalham em formato híbrido para que tenham autonomia. Para eles, aluguel virou uma escolha racional. Eles nem pensavam em comprar um imóvel. Afinal de contas, eles não viram os pais comprando imóveis, na sua maioria. Agora, vamos juntar essas duas ondas. Crescem os lares de uma pessoa, de uma única pessoa, aliás. Casais sem filhos. Arranjos que pedem uma praticidade diferente. Tem muita gente séria, com renda no mercado, preferindo aluguel por mais tempo. Se o seu imóvel residencial está vazio, o problema não é falta de inquilino bom no mercado. O problema é que você continua pescando num balde raso, com isca antiga. Ninguém te contou que essas gerações não buscam mais imóveis do jeito antigo. Aluguel de imóveis é um jogo de posicionamento hoje. Antes o público caçava apartamento no jornal de domingo, lembra? Anotava telefone de placa na fachada do próprio imóvel, passava na imobiliária para ver a vitrine de plaquinhas e a pastinha de ofertas. Eu fiz muito disso. Eu tinha várias plaquinhas. Funcionava porque o rio corria ali. Na correria do sábado pela manhã, pelas calçadas das imobiliárias, ferviam de pessoas. E no classificado de domingo, uau, o retorno era muito forte na segunda-feira com as locações. Hoje, o morador começa no celular às 10 da noite, de qualquer dia da semana. Ele compara, ele salva, ele manda no grupo da família pedindo opinião, pergunta no grupo do bairro se tem alguém alugando imóvel, assiste um vídeo curto. Ele tenta vivenciar e descobrir se esse imóvel bate com a vida dele. Ele não está mais buscando só metragem. Ele quer saber o barulho da rua na segunda-feira, a luz da manhã na varanda, a padaria se está longe ou próximo, indo a pé. Eles hoje pagam pelo encaixe, não pelos enfeites. Quando encontram esse encaixe, fecham o contrato. Não ficam pedindo desconto nem redução de multa para sair com um ano de locação. Porque eles costumam permanecer no imóvel por muitos anos. Porque, afinal de contas, eles encontraram o imóvel que era exatamente o que eles precisavam. Sabe aquela expressão, o imóvel dos sonhos? Então guarda isso que é importante. Não acabou o inquilino bom. O rio é que mudou de curso. Antes corria pelos classificados, pela placa na fachada do seu imóvel, pelas plaquinhas no vidro da imobiliária. Agora, a corrente passa pelo aparelho no bolso do morador, na tela, na conversa certa. A pergunta não é se existe inquilino bom. Acredito que a pergunta agora é se o seu imóvel conversa com essas gerações que precisam de imóvel hoje. E o que acontece quando você erra essa leitura e acredita que não tem um inquilino bom no mercado? Você começa a alugar no desespero. Porque essa é a história que te conto. Então você entrega para o primeiro que aparece, sem as devidas precauções, aluga errado. Aí costuma dar dor de cabeça, conflito, atraso no aluguel, imóvel destruído, pedido para sair com um ano só de residência. Se a demanda existe e tem muitos inquilinos no mercado, por que o seu imóvel continua parado ou só atraindo candidatos desqualificados? Normalmente o problema está no próximo erro, que é o erro 2, pescar em balde raso. Anunciar onde e como todo mundo anuncia. Isso até parece prudente, mas transforma seu imóvel em um produto igual na prateleira. Sabe, é como se você fosse ao mercado e olhasse a gôndola de arroz. Você ia ver vários pacotes ali. E tudo igual. É o momento que a pessoa começa a comparar preço. Por medo de ficar de fora, muita gente levou para a internet a mesma lógica das plaquinhas e dos classificados. E os portais imobiliários acabaram virando uma vitrine fria. Mesmo portal, mesmo texto, mesmas fotos, mesmo roteiro, lá dentro tudo fica quadradinho, tudo parecido. E tem um agravante.
anúncios duplicados. Você faz um, a imobiliária A, B e C que você contratou também anunciam nos mesmos portais, com as mesmas fotos. O mesmo imóvel aparece várias vezes, só que com descrições iguais, às vezes preços diferentes. Isso confunde o morador, desgasta a credibilidade e coloca seus anúncios competindo entre si. Isso não faz sentido. O público, que deveria ser o certo, vai passar reto pelo seu imóvel. Agora o público errado, aquele que já não sabe mais aonde alugar porque já teve problemas em várias locações, esses aparecem, pedem desconto e ainda querem mexer na cláusula para poder sair antes do prazo. Não porque o mercado está ruim, porque não está e eu já te disse isso, mas porque o anúncio não mostra um bom motivo para aquele endereço fazer sentido na vida do morador. Se a demanda existe, se tem muito inquilino procurando imóvel e o seu imóvel continua parado, o problema não é a quantidade de gente, eu estou repetindo para você entender. É a mesmice dos mesmos anúncios que vai diluindo o valor. Esse balde raso, ele nasce da repetição automática. Em vez de mudar o padrão, todo mundo está jogando a isca dentro do mesmo balde. O algoritmo vai empilhando o seu anúncio ao lado de dezenas de imóveis parecidos. Isso se não for em duplicidade. E vai empilhando você contra você mesmo. Tratar a locação como vitrine fria é só empurrar anúncio, sem cuidado, sem contexto, sem prova. Isso afasta o morador certo. Título genérico, foto sem vida, descrição que não conversa com a rotina de quem vai morar, afasta o morador certo. Falar com todo mundo faz ninguém se reconhecer. Quem busca aluguel no meio dessa massa toda igual vai enxergar só 3 coisas: preço, preço e mais preço. Sem motivos claros, a decisão vai virar um leilão de centavos. E eu estou sendo bem gentil aqui de falar que são só centavos. E talvez te nasça uma conclusão que é confortável, eu sei, de que o mercado está ruim. Spoiler, não está. É o balde que está raso. Olha, título que só carimba cômodos, sabe? 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Isso não ajuda ninguém a decidir. Descrição com cara de laudo, sabe? De vistoria de entrada ou de contrato de locação. Some. Cada visita errada consome tempo, energia e a sua paciência. A imagem sem intenção completa, sabe? O triângulo da confusão, sabe? Foto escura, ângulo apertado, detalhe solto. Sem contexto claro, a mente preenche com dúvida. E a dúvida não agenda a visita. E quando agenda, chega procurando defeito. O dono sai cansado, o imóvel ganha etiqueta de caro. E o passo seguinte parece até lógico. Baixar o preço. Baixa hoje, baixa amanhã. Isso vira um imã de negociação dura. Quem entra só pelo preço quase sempre custa caro depois para você, proprietário. A paciência vai embora antes da proposta boa aparecer. Quem entra só pelo preço quase sempre custa mais caro para você depois, proprietário. A paciência vai embora antes da proposta boa aparecer. Correr para estar em mais lugares, mais anúncios, mais portais, sem um motivo claro, só espalha a mesma mensagem fraca e aumenta o ruído. No excesso de oferta igual, quem não dá significado vira só mais um. Quando o anúncio não explica porque aquele endereço resolve a semana de alguém, tudo desce para o preço e aí vira um leilão. Sem motivo claro, você fica preso à briga por centavos, perde prioridade, desperdiça tempo com visita errada e proposta torta. Guarda o que importa, proprietário. Canal igual, portal igual, com mensagem igual, vai atrair candidato igual, igual ao último que destruiu o seu imóvel. O balde raso até entrega volume de visitas, mas rouba a qualidade de propostas. Seu tempo não é eterno, ele é finito. Gaste com quem pode morar aí e quer pagar pelo encaixe, por ser um imóvel perfeito, dos sonhos. Não pelo acaso de ter encontrado o seu e é o que tem para hoje. Quando essa vitrine igual não funciona, muita gente tenta resolver delegando tudo. Esse é um outro problema.
você espera que alguém dê um jeito sozinho. E aí que nasce o próximo problema. Confiar cegamente em terceiros. Vamos falar disso agora? Erro de número 3. Confiar cegamente em terceiros. Confiar numa imobiliária, o seu imóvel, e aí você depois desaparece, pode até parecer confortável, mas vai custar caro. Um corretor, uma imobiliária, tem o seu papel. E olha, o erro não está em entregar o imóvel, está em você entregar o volante e dormir no banco de trás. Quando isso acontece, metas diferentes guiam decisões diferentes. Quem vê o anúncio enxerga mais um e passa reto. O bom contato some porque a resposta demora. As visitas ficam presas em horários duros e a conversa vira preencher cadastro em vez de checar encaixe. Sem direção do dono, entra um protocolo engessado. Mesmas fotos, mesmo texto, mesmo portal. O anúncio vira só um carimbo. E o seu residencial vira apenas mais um produto na prateleira. Com mais de uma imobiliária, aparecem anúncios duplicados no mesmo portal. Mesmas fotos e até preços diferentes. Você passa a concorrer contra você mesmo. E o candidato, quando percebe isso, vai fazer leilão. Anúncio genérico cria ruído, prolonga a vacância, o seu imóvel vazio por mais tempo. E olha, erros muito comuns nessa fase é reaproveitar fotos sem contexto, de bairro, rotina, e títulos que só carimba cômodos e metragem. A imobiliária mede volume publicado, visitas, contratos do mês, mas você, proprietário, você precisa contar os dias que seu imóvel ficou vazio. E a permanência média, quanto tempo ele fica alugado por ano? A cada troca, a perda de aluguel, limpeza, manutenção, anúncio, uma nova taxa de corretagem. Giro sem permanência é prejuízo educado ao proprietário. Quando o dono sai de cena, vencem escolhas de conveniência, sem briefing, sem orientação, sem critério. Passa quem entrega papelada fácil, não quem encaixa no imóvel, não para quem o imóvel é perfeito. A pressa para tirar da vitrine cria um contrato frágil nesses escritórios, uma relação tensa, nova troca no horizonte vai se surgir. Na prática surgem visitas curiosas que não viram propostas, pedidos de descontos e saída antecipada, atraso nos primeiros meses e saída com destruição do seu imóvel, porque o combinado foi mal registrado. Terceirização total não substitui você. Delegar a execução para a imobiliária é saudável. Agora, delegar escolha, decisões, critério, direção, isso é perigoso. Sem a sua régua proprietária. O profissional repete formulário curto, checagem superficial, visita corrida e contrato padrão. Dono sem mapa vira passageiro e passageiro não escolhe rota. Para a imobiliária, um imóvel alugado cumpre o protocolo engessado. E se trocar de inquilino 2 vezes no ano, entra mais uma comissão. Para você, proprietário, cada troca é um custo. Anúncio, visita, período vazio, pequenos reparos e ainda risco de cobranças. Não é sobre certo ou errado, são metas distintas. Olha, a imobiliária tem a sua meta e você, dono, dona de imóvel, você precisa decidir. Porque se quem decide está na mira de giro rápido, é você, proprietário, quem paga a conta da rotatividade. Se a imobiliária já faz diferente e você tem inquilinos de anos, ótimo. Agora, se não faz, você precisa parar de culpar a imobiliária ou o corretor. Isso não é falta de trabalho do profissional, é falta de direção do dono, que continua dormindo no banco de trás e não impede essa aplicação de um protocolo engessado que não atende ninguém. Sem você no comando, a locação entra no piloto automático. A vacância cresce, a rotatividade aumenta e a renda perde fôlego. A consequência natural de não se envolver na direção da sua locação vem no quarto erro: alugar para um desconhecido. Esse é o atalho mais caro da locação. Então vamos para o erro 4, alugar para um desconhecido. Parece estranho, né? Mas eu sei, imóvel vazio assusta.
Aí você começa a pensar, a pressa vence, aí uma ficha é preenchida, pronto, chave entregue. E nasce o atalho mais caro da locação. Quem entra sem filtro quase sempre sai levando a sua paz junto. Pode parar para perceber. O padrão se repete. Quando parece gente boa, substitui uma verificação básica de renda, vínculo, histórico, os meses seguintes cobram a conta. Isso é o que eu chamo de alugar no modo desespero. Não adianta alugar rápido com as guardas baixas. Qual é a chance disso dar certo? Se der problema, será mais um período de dor de cabeça. Quando o medo da vacância dirige, a seleção vira simpatia com papelada solta. Sem checar emprego por escrito. Quando o medo do imóvel vazio, por muito tempo, toma a frente, a seleção vira só mera simpatia, com papelada solta, sem checar emprego por escrito, autorização para consulta de crédito, sem ligar para o último locador. Você troca dias de espera por meses de dor. O recado recorrente é simples. Candidato que não permite verificação é sinal vermelho. E propostas boas demais para ser verdade, olha, quando o medo do imóvel vazio toma a frente, a seleção vira simpatia, com papelada solta, sem checar emprego por escrito, autorização de consulta a crédito, sem ligar para o último locador. Você troca dias de espera por meses de dor de cabeça. O recado recorrente é simples. Candidato que não permite que você verifique o crédito dele é sinal vermelho. Propostas boas demais para ser verdade, como oferecer um ano adiantado, também precisam acender um alerta. Sabe? Sem um formulário que organiza dados, qualquer documento parece suficiente. Sem uma boa conversa, você não conhece quem vai morar. Uma entrevista leve, com roteiro, revela o motivo da mudança, uma previsibilidade de renda, prazo de permanência, alinha expectativas. Sem isso, a verdade aparece no primeiro conflito. Proprietários experientes lembram: bons números com maus sinais comportamentais merecem pausa e verificação adicional. A cadeia do problema é sempre parecida. Você tem pressa, isso vai gerar um filtro ruim, e um filtro ruim traz candidatos errados. Candidato errado exige um contrato frágil, descontos e acaba só multiplicando conflitos constantes. Isso vira perda de renda, energia. Não existe inadimplência do nada. Existe a seleção fraca. Quem entra sem encaixe, sem análise, tende a atrasar, sabe? Ele vai resistir muito ao reajuste do aluguel anual, ele vai ficar consumindo o seu tempo em brigas, discussões. O barato da pressa para alugar rápido sai caro na manutenção, na vacância e no emocional. Proprietário, guarda isso que é importante. Desconhecido não é risco porque é desconhecido. É risco porque você não transformou ele em alguém conhecido antes de você entregar a chave. Conhecer através de uma entrevista, análise de documentos, não é burocracia, é blindagem. Estes 4 erros explicam por que você não chega aos 30 dias de uma nova locação com segurança. Eu não estou dizendo para você alugar em 2 dias. Isso não resolve o seu problema. Mas passar dos 30 dias também não é saudável. Ou seja, você consegue sim alugar em 30 dias com segurança. Mas se você não estiver cometendo esses 4 erros. Estes 4 erros explicam por que você está tendo tanta dificuldade na locação dos seus imóveis. E eu vou te falar, quando eu digo em alugar rápido, eu digo alugar em 2, 3 dias. Porque realmente, passar dos 30 dias sem uma locação nova, isso também não é saudável. Mas a boa notícia é que existe um caminho simples para você virar o jogo. No próximo encontro, eu vou abrir para você os 4 passos de uma locação blindada. Sozinho e com segurança, você vai conseguir. Hoje, você conectou os 4 pontos dos erros mais comuns que te impedem de alugar um imóvel em até 30 dias com segurança.
Começamos derrubando a ideia do erro 1, que não existe inquilino bom. Você viu que o Brasil está alugando mais pessoas com renda no mercado procurando imóveis de locação. Que a forma de decidir a moradia mudou e que o problema não é gente boa faltando, é o desalinhamento entre o que o seu imóvel comunica e o que as novas gerações buscam agora. O próprio censo mostrou a curva de alta dos lares de aluguel no país e isso não é modinha, é comportamento consolidado. Daí passamos para o erro 2, pescar em balde raso. Quando você anuncia onde e como todo mundo está anunciando, com a mesma mensagem, vira mais do mesmo. A consequência é a visita errada, propostas fracas, briga por centavos. Não é falta de gente, é excesso de ruído. E na economia de atenção, quem continua só na vitrine perde para quem conversa com o morador certo, no formato certo, no lugar certo. Aí abrimos a ferida no erro 3, confiar cegamente na imobiliária. Parceria é válida, mas metas diferentes geram decisões diferentes. Quando você sai do volante, entra o protocolo engessado de quem precisa cuidar de 100, 500, 1000 imóveis. No papel parece que está tudo andando, mas no extrato, aí a coisa muda, aparecem vacâncias, trocas desnecessárias de inquilinos, desgastes e mais desgastes. Por fim, chegamos no erro 4, que é alugar para um desconhecido. Quando você não faz a entrevista, você tenta alugar na pressa, entrega a chave para quem nem encaixa no imóvel. E os sintomas da locação tóxica batem na porta. Atraso, briga, em reajuste, pequenas quebras de contrato. Se hoje você enxergou porque o contrato não sai, na próxima aula você vai descobrir onde o jogo realmente vira. Não é truque, é visão. É o ponto do rio onde a corrente traz a pessoa certa. Faça um combinado simples com você. Volte para a aula 2, com um imóvel em mente. Compare o que você está fazendo com o que aprendeu hoje e com o que você vai aprender na próxima aula. A diferença entre visita curiosa e proposta segura fica escandalosa quando você sabe onde olhar. Quem chega na segunda aula costuma sair com duas sensações. Primeira, alívio. O problema não era a falta de inquilino bom, era a falta de direção. Depois, urgência. Cada dia com seu imóvel vazio tem preço e cada contrato mal iniciado vira ruído lá na frente. Agora eu quero ver até onde vai o seu comprometimento com essa maratona. Se você se inscreveu, você já recebeu no e-mail o link para entrar na comunidade do WhatsApp. Lá tem o meu WhatsApp direto. Sim, sou eu mesmo que posto lá e esse é o nosso ponto de encontro exclusivo. A sua missão é simples, me mandar um WhatsApp até o fim do evento, um resumo da aula de hoje e junto a sacada que você tirou do filme Fome de Poder. E não veja o filme como simples entretenimento. Ele mostra como o McDonald's virou uma potência mundial e vou te dar um spoiler, não foi vendendo hambúrguer. Mas por que entenderam que era o verdadeiro negócio que estava por trás do fast food? Enquanto assiste, se pergunte, qual é o verdadeiro negócio do McDonald's? Anota a sua resposta e me manda no WhatsApp junto com o resumo dessa aula. Quem cumprir todas as missões em todas as aulas e entregar o melhor conjunto até o fim do evento, vai ganhar uma análise completa de uma divulgação de um imóvel seu, ao vivo, em uma aula da Sala Zen, aberta para todos os demais. E guarda isso, quem cumpre o dever chega na segunda aula com outra cabeça, pronto para enxergar os 4 passos para uma locação blindada.